Boa noite, bem-vindos a um outro café literário da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eu sou Maria Regina Ortiz, coordenadora do Café Literário, e o Café Literário é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre em parceria com o Espaço Unicinos. Busca, através da discussão de alguma obra literária, compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade. É uma atividade gratuita e ocorre toda segunda e terça-feira do mês. Hoje nós iremos conversar sobre a obra de J.K. Rowling, Harry Potter. E para comentar essa obra, nós temos como convidados a professora Aline Lorandi, professora do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos, e o psicanalista Nazur Aragonês de Vasconcelos. Harry Potter recebeu múltiplos prêmios e vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. É considerada a série literária mais vendida da história. Então, nossos convidados terão cada um 25 minutos para comentar a obra e depois abriremos para perguntas e comentários. Contamos com a participação de vocês e quem quiser participar, eu solicito então que clique na mão que se encontra abaixo, na barra, que depois, quando abrirmos para os comentários, nós vamos abrir por ordem de inscrição. Com a palavra, então, Aline. Boa noite, pessoal. Eu começo esse momento tão legal, então, aqui no Café Literário, agradecendo imensamente o convite da Regina para fazer parte desse momento da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Estou aqui como fã hoje, não como professora, embora vocês vão ver que tem alguma coisa de professora no fio condutor que eu escolhi para mostrar para vocês hoje. E é uma alegria imensa estar fazendo essa parceria, então, com o psicólogo Nazur, né? Para a gente fazer um bate-papo, então, sobre essa obra que me conquistou na época da graduação, né? Eu conheci essa obra já adulta e que, enfim, faz parte da minha vida, né? Vocês podem ver aqui ao fundo, eu tenho uma coleção, né? Sou super fã, já li todos os livros incontáveis vezes em português, em inglês, consegui comprar até o primeiro livro em italiano, já li um pouquinho. Os filmes, então, de cor e salteado, né? Mas aquela coisa, né? É uma obra que a gente sempre tem que explorar, sempre tem que descobrir nessa obra. Então, obrigada pelo convite e espero que vocês se divirtam aí nessa noite conosco, falando sobre uma obra que é puro amor, amizade e alegria, né? Então, eu preparei um materialzinho que eu vou compartilhar com vocês, mais para fins de eu não me estender muito na minha fala. E aí a gente vai conversando sobre, enfim, um fio condutor que eu escolhi para nortear esse papo, tá? Então, a magia de Harry Potter, como a Regina apresentou, eu sou professora Aline Lorandi, mas aqui eu faço papel de fã apenas, tá, gente? Então, para dar uma visão bem geral da obra, tá? Para quem porventura não a conheça, mas quem não conhece ainda, né, gente, fica o convite, porque não tem como não ler Harry Potter. Então, Harry Potter é um conjunto de 7 livros, que começa, então, com a Pedra Filosofal, segue a Câmara Secreta, o Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo, a Ordem da Fênix, o Enigma do Príncipe e termina com as Relíquias da Morte. São 7 livros, que todos encabeçados pelo nome do personagem principal, que foram, então, produzidos ou que foram trabalhados em 8 filmes, né? Então, o último livro, ele é dividido em 2 filmes, né? Particularmente, o meu preferido é o último livro e o penúltimo filme. Então, nessa obra, a J.K. Rowling vai trabalhar, digamos assim, o desenvolvimento desse herói, que é o Harry Potter, né? Que é um menino órfão, seus pais morreram quando ele tinha 1 ano de idade, ele vai morar com os seus tios, que são trouxas, que são as pessoas não mágicas, né? E quando ele tem 11 anos, então, ele descobre que ele é mágico, que ele é bruxo, né?
e é convidado, então, a frequentar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Então, os livros são sobre o desenvolvimento desse personagem que vai para Hogwarts, faz amizades muito fortes, muito importantes para a sua vida, e que tem uma missão um tanto ingrata para um garoto, que é vencer o bruxo mais malvado do mundo mágico, né? Então, essa é a história que perpassa todos esses livros e todos esses filmes, claro, na sua relação com os outros personagens. A autora é a J.K. Rowling, então, que usou essas letras iniciais porque não achou que uma mulher seria bem recebida no meio editorial, o que foi um super engano, né? Enfim. E é uma das mulheres mais, uma das autoras mais ricas do mundo, né? Dado o sucesso dessa sua obra. Então, as temáticas que vão ser trabalhadas ao longo da obra são muitas, né? O Nazur vai falar um pouco mais sobre isso também, mas de modo geral, o que fica mais forte dentro dessa obra toda são as questões do amor, amizade, né? Muitas questões ligadas à tolerância e o clássico, o bem vence o mal, né? Então, eu escolhi um fio condutor porque, enfim, há muito o que se pensar, o que se estudar, o que se falar sobre Harry Potter. Mas eu escolhi, então, falar sobre o que Hogwarts nos ensina sobre ensinar, já que essa é a minha vida, né? Eu vivo para ensinar e para pensar aprendizagem. Então, a gente pensa, assim, num primeiro momento, né? O que faz um bom professor? O que faz uma pessoa ser reconhecida como um bom professor? Classicamente, ou até uma ideia um pouco de senso comum, a gente sempre pensa em alguém que sabe muito, portanto tem muito conhecimento, ou é aquela pessoa que tem controle da turma, né? Cobra, é rígido, ou ainda é uma pessoa que tem um bom equilíbrio aí entre teoria e prática, ou ainda pensamos, é aquele cara que é querido, que é bondoso e tal, né? Então, eu procurei dar uma olhada nisso dentro de Hogwarts, né? Dentro dos professores de Hogwarts, para a gente entender se é isso mesmo que faz um bom professor e aqui propor uma reflexão também nesses tempos de pandemia sobre a questão do professor, que é um dos profissionais que tem feito uma diferença tão grande nesse momento tão difícil pelo qual a gente tem passado, né? Então, aqui eu trago alguns professores de Hogwarts, não todos, mas aqueles mais conhecidos, para a gente pensar um pouco, né? Então, assim, será que os professores preferidos de Hogwarts, aqueles que mais ficam no coração dos alunos, são aqueles que têm mais conhecimento? Aí é que eu tenho dois exemplos, né? Por um lado temos Snape, por outro lado temos Minerva. Indubitavelmente, pessoas com muito conhecimento das suas áreas, certo? Ninguém questionaria. Se qualquer pessoa tivesse uma dúvida em Hogwarts, certamente procuraria esses professores, né? Claro, sem contar aqui o Dumbledore, que o Dumbledore, então, ele é diretor da escola, né? Então, ele nunca aparece na obra como professor, assim, dando aula, né? São professores que têm muito conhecimento. Mas vamos combinar, nenhum aluno de Hogwarts diria que um desses professores são seus preferidos. Por outro lado, então, conhecimento não é importante? Esse conhecimento todo, enciclopédico, de formação, não é importante? Aí nós temos o exemplo do Hagrid, né? O Hagrid não pôde completar sua formação em Hogwarts, o seu conhecimento é todo prático e também não é o professor preferido da galera, né? Então, seria a bondade o que faz um professor ficar gravado na mente dos seus alunos? Aqui nós temos professores que são muito queridos, né? Que é o professor Flitwick e a professora Sprout, por exemplo, né? O de feitiços e de herbologia. São muito queridos. Todo mundo concordaria. Mas também não são os preferidos da galera. Não são os professores preferidos de Hogwarts. Então, será que a bondade não é tão importante? Aí nós temos o Snape. Bom, também não, né, gente? Também não é para o outro extremo, porque o Snape também não é, de longe, o professor preferido em Hogwarts. Vamos para outro ponto. Será que é um professor rígido, um professor que cobra? Será que esse é o melhor professor?
Aí nós temos o exemplo da professora Hook, que é a professora de quadribol, e de novo o exemplo da professora Minerva, que sem dúvida é um exemplo de rigidez e de cobrança, né? Até por causa do seu perfil escocês. Não, nenhuma delas é a preferida dos alunos em Hogwarts. Bom, será que o contrário, então, é bom? Um professor que não é rígido e que não cobra? Aí nós temos de novo o exemplo do Hagrid, né? Que não cobra, não faz testes difíceis, né? Mas que, de novo, não está lá nas lembranças dos alunos como sendo um professor excelente, um professor que marque, né? Que fique no registro das suas memórias, a não ser, claro, o Harry, a Hermione e o Rony, porque são, então, amigos dele, né? Seria esse equilíbrio entre teoria e prática? Bom, então todos esses professores de que nós falamos antes, eles são muito bons, né? As aulas do professor Flitwick têm bastante prática, né? As aulas da professora de herbologia também são todas dentro lá já da estufa, lidando com as plantas. As aulas do professor Snape tem bem essa coisa da teoria e da prática, né? Então tem de fazer as poções. E as aulas da professora Minerva também, né? Eles têm a oportunidade de fazer as transfigurações em aula. Mas ainda assim, não parece que nenhum deles seja exatamente aqueles que eles vão sair da escola dizendo, bah, aquele professor lá era o melhor, ou mesmo comentar nos corredores, e tudo isso fica, né, registrado, tanto nas páginas dos livros quanto nos registros dos filmes, né? Então, será que o contrário, né, não haver tanto esse equilíbrio de teoria e prática seria o ideal? Ou teoria e prática, esse bom equilíbrio não é tão importante? Aí nós temos um outro extremo, que é o professor Bean, que não aparece nos filmes, mas que aparece nos livros, que é um fantasma, né? Ele simplesmente um dia levantou, né, morreu, mas ele levantou e foi dar aula, não se deu conta de que havia morrido e continua sendo professor de História da Magia. De longe, não é o professor preferido dos alunos, bem pelo contrário, ele é um dos professores mais chatos de Hogwarts, né? Além da professora de adivinhação, que é a professora Trelawney, Sibylla Trelawney, que também, de longe, apesar das aulas práticas, os alunos têm pavor das aulas dela, né? Claro que nós temos aqui um pouco também da coisa caricata, né? Bom, e aí nós temos esses dois professores, né? Claro que eles têm uma disciplina que sempre conquista o coração dos adolescentes, que é a defesa contra a arte das trevas. E eles reúnem tudo isso de que nós falamos. Eles têm excelente conhecimento que vem da sua prática do dia a dia, né? Eles são rígidos, eles cobram dos alunos, especialmente o professor Moody, né, o olho tonto, e o professor Lupin, então, do outro lado. Eles são bondosos. Claro, aqui a gente está deixando de lado o fato de que o ano do Moody em Hogwarts, ele estava, na verdade, era o... Será que eu posso dar spoiler? Bom, ele não era ele mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, ele era bom para os alunos naquele momento, né? E os dois têm um equilíbrio ali entre teoria e prática que é bem interessante. Bom, eles são os professores preferidos dos alunos? São. Eles comentam nos corredores, eles estão ansiosos para ver as aulas do Moody, eles adoram ir para as aulas do Lupin, e eles falam, né, os alunos que a gente tem acesso no livro, eles falam que esses dois professores são marcantes, são bons, né? Mas o que faz esses professores realmente bons, se aquelas qualidades antes nós vimos que não são exatamente o que define, né? Então, das minhas leituras, gente, de Harry Potter, é claro que sempre com o olhar de professora, que eu sou há mais de 20 anos, o que a gente percebe nas aulas do professor Moody, por exemplo, é uma aula bem centrada no aluno, nas suas curiosidades, né? Especialmente tendo em vista aquele público adolescente, né? Ali, essa fase dos 11 em diante, então eles têm, por exemplo, na Inglaterra, que é onde acontece Hogwarts,
é uma escola um pouco diferente daqui, né? Então, essa entrada na segunda parte da escolaridade, digamos assim, aos 11 anos, ela é muito importante, né? Então, é por isso, por exemplo, que Hogwarts começa aos 11, né? Então, nós temos aqui um público adolescente. Então, essa coisa de explorar o medo, de explorar aquilo que é proibido, de mostrar a coisa acontecendo, isso certamente fascina muitos alunos em relação às aulas do professor Moody. E as aulas do professor Lupin, então, né? O Lupin, com certeza, ele se destaca ainda mais, né? Dentro também dessa disciplina, como eu falei, que já é assim bem motivadora, né, por ser referente à arte das trevas, né? Mas é uma aula que promove emoções e emoções positivas, né? Então, o professor Lupin, ele consegue criar uma atmosfera boa na sala de aula, em que os alunos se sentem bem para serem eles mesmos, para praticar sem medo, né? Enfim, de punições, como faz o Snape, por exemplo, ou de repreensões, como faz a própria Minerva e a professora Hook, né? Ele ajuda a lidar com as emoções, então a aula mais icônica dele é aquela aula em que os alunos estão lidando ali com o bicho-papão e o bicho-papão se transforma naquilo que a pessoa tem mais medo, né? Aquilo de que a pessoa mais tem medo, então o bicho-papão se transforma e o feitiço para desfazer isso é dar risada, né? Então é pensar numa coisa ridícula. Então tem toda uma coisa aí de lidar com as emoções que é ultra importante para a sala de aula, né? A confiança no aluno. Então, mesmo aqueles alunos que são super subestimados, como o Neville, que está aparecendo aí na imagem, ele ganha espaço nessa sala de aula, ele ganha um olhar que não está carregado daquele preconceito de que esse aluno não consegue, esse aluno vai mal, né? Então, o professor Lupin, ele confia nos alunos, ele confia que todos conseguem atingir aquela aprendizagem e os alunos sentem isso, né? Então, ele acredita no potencial desses alunos, isso faz toda a diferença nessa aula, né? Mas qual é a diferença, então, se as duas aulas são boas, se as duas aulas envolvem essa atmosfera boa de curiosidade própria para adolescente? Qual é a diferença entre o Moody e o Lupin, por exemplo? Né? Há diferença entre eles? Com certeza, tanto é que o Lupin ele é preferido em relação ao Moody, por exemplo, né? Então, esse aqui eu tirei direto da internet, tá? O melhor professor de Hogwarts é o Lupin, isso aqui qualquer potteriano sabe, né? E aí a gente tem outros elementos para explorar, né? Então aqui tem uma outra imagem daquela aula que eu mostrei para vocês. Aqui o Neville está enfrentando o seu maior medo, que é justamente um professor de Hogwarts, que é o professor Snape. E aí ele enxerga o Snape, que na verdade que é o bicho-papão, com as roupas da sua avó, daí fica engraçado, né? A partir do feitiço Ridiculous. E aí todo mundo dá risada e o bicho-papão vai embora, né? Então, o que a gente vê nessa sala de aula em relação a outras salas de aula de Hogwarts, né? Que a gente vê os alunos em movimento, praticando, vivendo aquele conhecimento. O Lupin se coloca junto dos alunos e não naquela posição de destaque, de superioridade, de hierarquia, de sala de aula, e estimulando o melhor de cada um. Ou seja, cada um de vocês tem um medo, mas vocês também têm uma forma de lidar com isso. E isso é muito particular de cada um. Então, aqui também tem a coisa da particularidade de cada aluno, né? Os alunos não são todos iguais. Não temos como lidar com todos da mesma forma, né? Então, uma configuração de sala de aula muito diferente, né? Uma aula bem centrada no aluno, aquilo que a gente chamaria hoje, dentro das metodologias ativas, de uma sala de aula invertida, centrada no aluno, né? Mas o que mais que Hogwarts nos ensina sobre a realidade, por exemplo, da escola brasileira? E aqui eu tenho, então, a imagem da professora mais odiada de Hogwarts, que tem a mesma disciplina dos outros dois, que é Defesa contra Artes das Trevas, que é a professora Dolores Umbridge, que faz parte do Ministério da Magia e que é mandada para Hogwarts, então, para controlar as atividades do Dumbledore, né?
no 5º livro da Ordem da Fênix. Então, ela certamente, esses dias até eu li uma coisa que dizia como um personagem que conseguiu ser mais odiado que o vilão do livro, né? Com certeza não tem um potteriano que vai gostar dessa professora, né? Então, o que a gente vê nessa sala de aula em relação à outra, né? Os alunos todos enfileirados, muita teoria e nada de prática, proibição total de interação, os alunos não podem nem se manifestar. Os rituais de disciplina, né? Levanta a mão para falar, pede licença, cumprimenta desse jeito, se porta daquele jeito e não desse outro, né? Eles são mais importantes que a aula em si. Muitas cópias do quadro, consequentemente, alunos entediados e insatisfeitos. Bom, se a gente olhar para a realidade das nossas salas de aula, com qual delas elas se parecem mais, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer e que Harry Potter nos ajuda a fazer. Então, é claro que a nossa realidade escolar, em geral, é muito mais parecida com essa do que com a outra, e aí a gente tem, talvez, resposta para alguns dos resultados que a nossa escola tem visto ao longo dos anos, centrada em tanta tradição. Então, eu botei um exemplo bem, um slide bem nhenhenhen aqui, como a Umbridge gosta, né, para dizer qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, aqui, é claro, é uma crítica também que a J.K. Rowling faz aos modelos muito tradicionais de ensino, né, que com certeza não são exclusividade brasileira, ela é uma autora britânica, né, e isso deve acontecer por lá também. Então, eu botei os gatinhos aqui porque ela adora, ela tem quadros, aliás, pratinhos de porcelana de gatinhos em toda a sua sala e tudo é cor de rosa, inclusive as roupas que ela usa, né? Então, para finalizar a minha fala, eu faço uma reflexão final, né? Então, muito antes de as metodologias ativas chegarem à sala de aula, porque elas ainda não chegaram, elas datam lá da década de 80, mas ainda não chegaram nas salas de aula. Muito antes de a neuroeducação chegar à sala de aula, que também vem aí de 2000 para cá, ainda não chegou na sala de aula. A J.K. Rowling e a saga Harry Potter, que sim, já chegaram à sala de aula, nos ensinaram qual é o professor e a aula que promove um ensino eficaz para uma verdadeira e significativa aprendizagem para a vida. Que é aquele professor que se importa, que entende, que está junto, que conhece a aprendizagem e conhece aquele que aprende, que ensina para a vida, não para passar na prova, no vestibular ou nos concursos da vida, né? É aquele que vive o que ensina e que ama o que faz. É aquele professor que acredita naquilo que ele está ensinando e que promove, então, situações reais de uso dessas aprendizagens. E também é aquele professor que acredita em si e no seu parceiro de aprendizagens, que é o aluno. Então, a minha contribuição para hoje era isso. Eu fico à disposição depois para a gente conversar mais sobre as perguntas e dúvidas e comentários de vocês. Obrigada, Aline. Vamos passar a palavra agora, então, para o Nazur. Boa noite a todos. Boa noite, Regina e Aline. Eu vou começar te cumprimentando, Aline, porque realmente tu é uma ótima professora e é um prazer te ouvir. Né? Maravilhosa a exposição. E também agradeço a Regina e a SPPA pela oportunidade de compartilhar com vocês hoje, nesse encontro de literatura e psicanálise, e que eu espero seja acompanhado, né, desse encantamento, dessa magia aí com o ensino que a Aline nos mostrou. Porque se não for assim, não faz jus à interessantíssima saga de Harry Potter. Quando a Regina me convidou, de pronto eu aceitei e fiquei muito contente. E eu não era um fã de Harry Potter, estou me tornando agora. Então, eu acredito que o convite para comentar essa obra se deu pelo meu gosto em brincar, trabalhar e sonhar no espaço lúdico infanto-juvenil. Devo confessar
que apenas tomei contato com o texto de Rowling em 2010. Portanto, 10 anos após o lançamento de A Pedra Filosofal no Brasil. Qual a minha motivação na época? Regina, tu arriscarias um palpite? As filhas? Tem mais uma chance. Porque tu trabalha com criança e adolescente. Sim. Um deles vem do consultório, pelo interesse das leituras de crianças e adolescentes, e o outro de minhas filhas em casa. A mais velha com 11 anos e a mais nova com 9. Portanto, ambas na idade aproximada em que a saga começa a despertar o interesse. É até interessante, né, que eu ouvi que o editor, antes de publicar a obra, ele teria dado para a filha dele ler. E a filha aprovou, e isso teria, porque foi recusado, enfim, por várias editoras, né? Pablo Picasso teria dito que a qualidade de uma obra de arte depende da quantidade de passado, isto é, de história que ela carrega em si. Lembrei-me desta referência ao pensar no comentário para hoje. Como psicanalista, me cabe trazer aspectos da profundidade psicológica e emocional da obra. E podemos dizer que são inúmeros, ou melhor dizendo, quase infinitos aspectos. Contudo, hoje consigo levantar apenas alguns. E mesmo que tivéssemos 7 horas, um encontro para cada um dos 7 livros da saga, ainda assim, sem sombra de dúvida, ficaria incompleto. Dessa forma, destaco para refletir alguns temas entre os quais considero essenciais ou ao menos me chamaram a atenção. Eles não vêm em ordem de importância, e sim de acordo com minha livre associação ao esboçar minha reflexão. Uma primeira associação surgiu a partir da leitura de Fadas no Divã, dos psicanalistas e escritores, meus amigos de adolescência. Eu vou mostrar aqui que eu não tenho a magia da Aline, né, tecnológica. Nesse aspecto, eu dependo das minhas filhas, que são mais bruxas que eu, né? Bom, Diana e Mário, meus amigos desde a adolescência, do período universitário, eles apontam que uma obra literária, ou nosso acervo literário, nos serve como uma boa caixa de ferramentas para simbolizar, metaforizar, pensar nossos problemas ou temas que nos afligem. A gente usa se ela nos for útil. Eu penso que isto inclui todas as artes e também o esporte. No meu caso, o tênis e a conversa com os amigos de confraria, por exemplo. Nesse sentido, considero a obra Harry Potter muito útil, pois contém em si os grandes temas relacionados aos enigmas da vida, os grandes enigmas interiores, os maiores medos, perdas, fracassos, solidão, desamparo, com os mistérios e desafios que tanto desperta interesse no público infanto-juvenil, e posso dizer hoje também adulto. Rowling nos apresenta a jornada de um período da vida, e me parece que este, aliado à forma da narrativa, é um dos motivos que nos prende à leitura. Fala do nascimento, traumas, transgeracionalidade, Slytherin, Godric, Dumbledore, Grindelwald e assim vai. Parentalidade, segredos, bullying, resiliência, a injustiça, mistério, amizade, parceiros de sofrimento e diversão, uma constante reflexão em relação ao preconceito e aumento da tolerância a grupos minoritários. Diversas situações de perdas, traição, disputa política,
mídia, fake news, tem fake news dos bruxos, violência, tortura, resistência, morte, magia e realidade, encantamento e, sobretudo, esperança. E cada um desses temas, evidentemente, se desdobra em múltiplos dramas psicológicos típicos dessa época de vida. Portanto, estão presentes todos os temas relacionados à jornada da vida. Desde o nascimento, o bebê, a infância, a puberdade, a adolescência, a adultícia, passando pela velhice e as novas gerações de bruxinhos, nos envolvendo com metáforas, alegorias, um arsenal de auxílio simbólico para compreender questões universais. Todos as vivenciamos de uma ou outra maneira ao longo do desenvolvimento. Em uma narrativa de magia e com uma realidade em paralelo e ora mesclada, penso que nos apresenta a aventura do desenvolvimento de uma maneira rica, sensível, profunda e também com muita diversão. Como disse um fã, o historiador Vitor Menezes, a pessoa pode até não gostar de Harry Potter, mas é impossível ignorar. Assim, eu considero que uma obra com esse encantamento e realidade é de enorme auxílio na bagagem que levamos na construção da jornada, uma vez que cumpre importantes funções, tais como de aliviar, transformar e ajudar a suavizar o sofrimento. Portanto, pode ter um efeito mágico, por assim dizer. Aliás, sentimentos que alguns pacientes referem em momentos de muitas consultas analíticas. Após essa apresentação geral, destaco alguns aspectos retirados da obra para uma reflexão psicanalítica. Um elemento que chamou minha atenção é o fato de a obra transcorrer, na sua maior parte, em uma escola de magia e bruxaria, Hogwarts, com os bruxos e, portanto, o menino Harry ingressando aos 11 anos de idade, e o período escolar se conclui com a saída dos mesmos aos 17 anos. Há uma batalha final em que vence a Ordem da Fênix, os valores do bem. E a saga, a meu ver, conclui-se em aberto, em As Relíquias da Morte. Por ocasião dos ingressos dos filhos de Harry e Gina, dos colegas Hermione e Rony, e Draco Malfoy reiniciando a jornada para Hogwarts. Um ponto a destacar, assinalado por Mário e Diana, é que a obra veio preencher uma lacuna literária que atingia o universo da transição infância-adolescência. Começa toda a saga no final da latência, atinge o período da puberdade e vai até a adolescência e idade adulta. Percebe-se que foi de fato descoberta pelas crianças de cerca de 9 anos em diante e daí seguiu. No consultório, constatamos que a puberdade é um período em que os pacientes lembram muito pouco, comparado à infância e ao resto da adolescência. A puberdade é um período de muitas transformações físicas e psíquicas e uma etapa de maior confusão mental que se percebe na evolução dos personagens. Os dois períodos evolutivos de maiores transformações na nossa vida nos lembramos muito pouco, como nos 2 primeiros anos e depois na puberdade. Esta, como etapa de vida, é um mundo muito solitário, em que se fantasia muito. Inicialmente é muito privado e depois, já ingressando mais na adolescência, tende a haver um incremento de interação nos grupos. Dessa forma, me parece que a literatura pode ser uma ótima companhia nessa etapa de vida. Já no primeiro livro, A Pedra Filosofal, no capítulo 1, O Menino que Sobreviveu, podemos pensar na questão do trauma, dos segredos, ferida narcísica, da mentira. Os pais morreram em acidente de carro, das diferenças, trouxas, bruxos,
da tolerância, como a Aline destacou. Os Dursley se orgulhavam de dizer que eram completamente normais, eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Para eles, ser diferente é impensável. Mas tinham também um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. O Sr. Dursley não apoiava a imaginação. Aqui poderíamos pensar como uma família com pensamento concreto e com déficits na área da capacidade imaginativa, criativa, da área da ilusão, do sonhar, da intuição, tão necessárias disciplinas artísticas a toda a área da cultura, poesia e o esporte. Harry tinha um corte, uma cicatriz na forma de um raio. Dumbledore e a professora Minerva conversam a respeito. Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tem uma acima do joelho esquerdo, que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Nesses trechos fica demarcada a sabedoria de Dumbledore. Ele nos indica que a história, as vivências, o vivenciado, forma parte da nossa identidade, como uma marca, e não deve ser apagado no sentido de ser esquecido. Pelo contrário, deve ser historicizado. Dumbledore tinha toda a Londres subterrânea no joelho, na pele dele. Podemos pensar na utilidade da sabedoria submersa incrustada em nossas peles, se tivermos um alicerce prévio ao trauma. Para Harry, o amor e o cuidado de sua mãe e seu pai. O professor que, de fato, tem o cuidado, se dedica, estuda, é criativo, ama o que faz, vai despertar isso nos alunos. Podemos sofrer a dor e seguir adiante, se tivermos isso. A cicatriz doía sempre que Voldemort estava perto. Também podemos pensar em uma alusão à resiliência, à capacidade de superação que as pessoas carregam de regenerar-se e ressurgir dos dramas e feridas da vida. Algumas questões, a meu ver, muito interessantes, surgem na referência desses 3 parágrafos de diálogo entre Dumbledore e Minerva McGonagall, que lerei a seguir. Disse Dumbledore: os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Aqui percebemos a importância de parceiros que possam ser testemunhas do ocorrido, da narrativa referente ao trauma. Não é incomum sobreviventes de trauma encontrarem no seu sofrimento catalisadores para transformações psíquicas. Nossas testemunhas são nossos parceiros em pensamento. Um analista cumpre, em muitos momentos, essa importante função. Uma carta, repetiu a professora com a voz fraca. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entender. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. Aqui podemos pensar que Rowling nos revela a ideia do mito do herói subjacente à saga. Podemos pensar que a autora está falando de Harry Potter, mas também se referindo a ela própria. Harry, assim como Rowling, tinham ambos uma missão e seriam bem-sucedidos. Aliás, quando eu estava envolvido na preparação, enfim, do meu comentário, eu estou no litoral nesse período, atendendo online, caminhando na praia,
um dia frio, quase ninguém na praia, eu vi escrito na areia: Lord Voldemort, I hate you. Bom, isso dá uma ideia. Estou em Shangri-La e essa obra atingiu, enfim. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era a cicatriz fininha que tinha na testa em forma de raio. A cicatriz representando uma espécie de testemunha da sobrevivência, do predomínio do amor. Isto é, uma marca representativa de sua identidade e relacionada à superação do trauma e da resiliência. Existia desde que se entendia por gente. E a primeira pergunta que se lembrava de ter feito a tia Petúnia era como arranjar. No desastre de carro em que seus pais morreram, respondera ela. E não faça perguntas. Nesse pequeno diálogo, percebemos duas questões envolvidas. A primeira é algo muito profundo e uma das principais questões da adolescência. A busca de sua identidade, evidentemente, a mesma está muito conectada às origens, às indagações. A segunda está na resposta. Não faça perguntas, que era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley. Evidente que tem professores que não gostam das perguntas. Aos 11 anos, Harry recebe a carta convite para a escola de magia de Hogwarts, trazido pelo gigante Hagrid. A partir daí, perguntas explodiam na cabeça de Harry como fogos de artifício. Como já assinalado, creio que representam não só o desejo de conhecer sua história, mas, sobretudo, representa também uma etapa universal. Todos nós, ao ingressarmos na adolescência, nos deparamos com indagações a respeito de questões de identidade, dos segredos familiares, da necessidade de conhecer e etc. Talvez o apelo à leitura de Harry Potter comece pelo aspecto mágico da fantasia e aliado aos mistérios. Mas o que, do meu ponto de vista, parece cativar o leitor é o período de transição, da jornada heróica dos personagens, que podemos dizer está presente em toda a adolescência e dentro da gente como vivência. Temos que enfrentar muitos medos e monstros ao longo dessa passagem, e isso segue a vida toda. Assim, na escola de magia, as crianças e adolescentes enfrentam os conflitos e embaraços que aparecem em qualquer escola de ensino fundamental. E tal qual Harry e Rony, alguns estudantes têm a necessidade de sair da escola mesmo antes do seu término. Mas Hogwarts tinha uma característica a mais: permitir aos adolescentes encontrarem um amparo na autoridade, no acolhimento dentro do mundo mágico. Porque todos nós passamos e necessitamos em algum momento do desenvolvimento. E esse amparo, pela continência, sustentação, holding, representado pela sabedoria do diretor e outros mestres. Hogwarts tinha 1000 anos, havia uma tradição milenar, aliada à manutenção de uma estrutura de hierarquia necessária à confrontação geracional na adolescência. O que eu quero dizer com isso? Havia regras claras a serem seguidas e ou contra as quais se pode transgredir. E isso dá sustentação ao avanço no desenvolvimento. Não podemos caminhar sem uma base para nos impulsionar. Não podemos caminhar no espaço. É a confrontação geracional. Hogwarts resgata uma certa autoridade tranquilizadora que uma geração dos tempos líquidos e voláteis da hipermodernidade vive de uma maneira mais frágil. Obviamente, isso é muito diferente do autoritarismo, que é a falência dessa autoridade.
O autoritarismo vem quando o Ministério da Magia ocupa Hogwarts e depois, enfim, os seguidores do Voldemort. Outra questão interessante a abordar diz respeito ao espelhamento, que é constitutivo nos primeiros anos de vida e na adolescência. O olhar da mãe, dos pais e da família é nosso precursor do espelho. O Winnicott diz: a mãe está olhando para o bebê e aquilo com que ela se parece se acha relacionado com o que ela vê ali. Quando olho, sou visto, logo existo. A observação de si, através do olhar do outro, é formadora da identidade e do vínculo de reconhecimento. E eu penso que, na verdade, precisamos dessa referência ao longo de toda a vida. No capítulo 12, o espelho de Ogezed, que no espelho significa desejo, Harry ganha no Natal uma capa da invisibilidade e um cartão com as seguintes palavras: seu pai deixou isto comigo antes de morrer. Está na hora de devolvê-lo a você. Use-a bem. Um Natal muito feliz para você. Usando essa capa, ele se vê no espelho, buscando enxergar nenhuma imagem, como fizera antes. Teve de levar as mãos à boca para não gritar, pois não vira a própria imagem. Mas, quando olhou, viu-a de uma verdadeira multidão por trás dele. Ou seja, todo púber ou adolescente, ou nós próprios, temos uma retaguarda por detrás. Uma mulher muito bonita sorria e lhe acenava. Ela estava chorando, sorrindo, mas chorando ao mesmo tempo. Ao contar ao Rony, eles retornam ao espelho, e Rony se enxerga mais velho e como chefe dos monitores. Apenas Potter vê seu pai e sua mãe, e eles sorriram ao vê-lo. Potter vai uma terceira vez sozinha, e lá estavam sua mãe e seu pai sorrindo de novo para ele. E um de seus avós acenava feliz com a cabeça. O mestre Dumbledore, que o encontrar ali, nos informa que o espelho de Ogezed mostra-nos nada mais nem menos do que o desejo mais íntimo, mais desesperado de nossos corações. Você que nunca conheceu sua família, a vê de pé à sua volta. É significativo que o fato de o herói estar usando a capa da invisibilidade ao olhar-se no espelho. Assim, Rowling deixa claro que é a essência da dimensão psíquica que é refletida. E Dumbledore, ao despedir-se dele, acrescenta: não faz bem viver sonhando e esquecer de viver. Lembre-se. Mais um diamante da sabedoria do diretor. Pensei que informa a Harry que devemos conhecer o passado, viver no presente, para podermos construir um futuro. Fica claro que Harry, na adolescência, está em busca de compreender sua origem e de encontrar sua linhagem, para poder ir adiante em seu processo identificatório, e que será ampliado com novos modelos de subjetivação, representados por Hagrid, Dumbledore, Sirius Black e mesmo Voldemort, entre outros. Aquele que não deve ser nomeado representa, por um lado, uma parte de Harry a ser desidentificada. Por outro lado, observando pelo vértice de Voldemort, era uma parte de sua alma colocada em Harry, a Horcrux. Em psicanálise, podemos pensar as Horcrux como evidenciando um mecanismo de splitting, de divisão, cisão, em que se separa uma parte de si e, por identificação projetiva, se espelha aspectos do self, da personalidade e coloca-se em outros objetos. Lord Voldemort dividiu sua alma em 7 Horcruxes. Uma delas era o próprio Harry.
para encerrar, eu cito o trecho final de As Relíquias da Morte. Dos seus 3 filhos de Harry Potter, apenas Alvo herdara os olhos de Lilian. Alvo severo, disse Harry baixinho. Nós lhe demos o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era de 2 professores. Um deles era da Sonserina e provavelmente foi o homem mais corajoso que já conheci. Rowling, a seguir, encerra demonstrando o resultado de um processo elaborativo interno em Harry. Após o cumprimento da jornada, através do resgate e enfrentamento de sua história e desafios, com transformação e integração de seu sentido de ser e continuidade da existência. A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem. Obrigado. Obrigada, Nazur. Vamos passar agora para os comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode clicar na mão que se encontra abaixo na tela. E eu irei chamando, então. Regina, enquanto o pessoal se anima com as perguntas, deixa eu só mostrar 2 slides que ficaram faltando. Claro. Eu me empolguei no final, esqueci de mostrar, mas quem é fã tem que ver essas fotos aqui. Essa aqui é uma foto que eu fiz quando eu visitei o estúdio onde foram feitas as filmagens de Harry Potter lá em Londres. É claro, fiz todos os tours possíveis em Londres, dos locais de filmagem. Estive no dining hall lá que fica na Universidade de Oxford. E aqui, né, então, eles têm um espaço lá em King's Cross, em que eles têm esse... como se nós estivéssemos entrando na parede para ingressar em Hogwarts, né? Eu esqueci de deixar essas fotinhas e de agradecer, enfim, a escuta de vocês. Muito legal, Aline. Legal. Bom, aguardando perguntas, comentários. Eu achei muito interessante, enquanto o pessoal vai pensando em que perguntar, achei muito interessante as colocações de vocês, as abordagens, e achei que talvez a gente pudesse fazer aí a frase aí que o Nazur colocou, fazer alguma ligação com a Aline. O Nazur disse que a essência da dimensão psíquica é que é refletida, né? E quando tu falasses também, Aline, a respeito do modelo de professores, né? Tu colocasse que os professores mais amados são aqueles que despertam curiosidade e promovem emoções. Né? Eu gostaria de ouvir alguma coisa de vocês a respeito dessa questão da afetividade, da dimensão psíquica, de como vocês percebem que o professor ajuda na estruturação do aluno, na questão até da formação da identidade. Quer começar, Aline, ou falar? Acho que tu podes falar. Eu penso que é bem isso, porque o professor que estimula a curiosidade e promove emoções, ele está enxergando a essência do aluno, né? Ele está estimulando que o aluno possa vir completamente. E claro que nessa etapa de adolescência, né, que se está saindo, vou usar o termo, né, do mundo endogâmico da família e se ampliando para o mundo exogâmico, os professores são novas referências de identificação, né, novos modelos. E eu penso que... Agora me lembrei de um professor, né, nosso, o Davi costumava dizer que se quisermos constatar a coerência de um professor, que a gente reparasse a coerência entre o que ele diz, o que ele faz e o que de fato ele é. A professora Umbridge,
ali, né, que tu fala, ela vinha toda de rosa, suavezinha, mas havia uma crueldade, uma falsidade, quer dizer, o rosa escondia isso, né? E eu penso que, enfim, né, que isso é o fundamental. Como eu falei no início, eu dou aula há mais de 20 anos, né? E aí tem coisas que a gente estuda e tem coisas que a gente vive, experiencia na prática, né? E desde que eu entrei em contato com a neuroeducação, eu tenho me voltado um pouco para pensar sobre as emoções e o papel delas na sala de aula, e eu acho que, e trabalho com Harry Potter nessa perspectiva já há algum tempo mesmo na faculdade. Eu trabalho com formação de professores, né? E um dia eu me deparei com uma frase do José Pacheco, que é o criador da escola Pontes, lá de Portugal, que é uma escola toda diferente, né? E ele diz assim, o aluno não aprende o que nós dizemos, o que nós ensinamos, ele aprende quem nós somos. Ah, E quanto mais eu vivo a sala de aula e mesmo a formação de professores, mais fica claro para mim que só tem uma forma de fazer sentido na sala de aula, que é via relações, né? Relações afetivas que a gente cria com os alunos, aquele ambiente de comunidade que a gente cria, de confiança mútua, de respeito mútuo, e não tem outra forma de ser em sala de aula que não seja assim, se você quiser promover a aprendizagem. Então, a nossa formação de professores, isso é tradição, isso fica muito bem registrado nos livros, né, do Harry Potter, é muito centrada no quem ensinar e muito pouco centrada em quem aprende. Quando, na verdade, quando o professor entra da sua sala, da sua porta de sala de aula para dentro, ou agora no ambiente virtual, quando ele entra na casa do aluno e ele na sua casa, a única coisa que interessa ali é a relação que está sendo estabelecida. Se o professor não investe nisso, nada acontece, né? Então, a porta de entrada é a captação da atenção, né? O que vai efetivamente definir o que vai acontecer ali para dentro é o que a gente vai fazer nessa nossa interação que é puramente afetiva, né? Então, se o professor se coloca num papel de hierarquia em relação ao aluno, com instrumentos de humilhação, de autoridade, né? Como falou o Nazur também, ele acabou com as possibilidades de aprendizagem ali, né? O que o aluno vai aprender ali é sobre medo, e isso aí é um bloqueador de aprendizagem, a gente conhece, ele vai esquecer depois, e esses anos de escolaridade acabam servindo para muito pouca coisa, né? Então, eu acho que esse sistema de ensino, ele é muito claro em Hogwarts, né? Então, apesar disso, agora o DeHaan lançou um livro que se chama Como Nós Aprendemos, How We Learn, e ele fala justamente do papel das emoções ali, né? Isso, claro, a gente tem esse conhecimento por parte da psicologia, ou mesmo o professor tem isso de forma intuitiva na sala de aula. Mas nós temos hoje estudos que nos permitem ver isso de forma bem pontual. Como é que isso acontece no cérebro, por exemplo, né? Então, isso acaba ganhando respaldo. Essas coisas que a gente vê até nos livros acabam ganhando respaldo e dando uma luz para os professores, né? Bom, nós temos 4 pessoas inscritas, então vamos chamar primeiro a Heloísa Toneto. Gleison, pode colocar a Elo na tela? Oi, Elo. Oi, boa noite. Boa noite. Tá tudo? Vamos, start my video. Tem que abrir o vídeo, estão me vendo e escutando? Estamos. Tá. É o seguinte, eu queria cumprimentar os 2 apresentadores, foram excelentes. Nazur fez uma retrospectiva do nascimento até a puberdade, né? De uma forma muito clara e sempre mesclando com a história, né? Eu achei muito interessante a saliência também
da cicatriz e a importância da cicatriz na alma, né? E eu fiquei pensando assim, como é que nós vamos lidar com as nossas cicatrizes pandêmicas aqui, como é que, né, o quanto vai ser difícil e quanto nós temos que elaborar esse momento também, né? E eu fiquei querendo te ouvir mais, Nazur, em relação à questão do esquecimento, né? Tu marcasse 2 momentos, assim, os 2 anos, né? Para mim tá tranquilo. E quando tu fala da puberdade, eu queria te ouvir mais um pouquinho. E eu até pensei algo assim que é um momento vamos dizer assim, do momento mais do finalzinho da latência. Então, teria a ver com uma retirada um pouco mais dos diques, a retirada da sexualidade em função dos diques. Isso eu comecei a pensar por aí, né? Então, eu queria te ouvir. E para a Aline, eu fiquei pensando, Aline, gostei muito da tua exposição, e me chamou a atenção que o teu fanatismo, o teu empolgamento, né, com a obra, e que tu lesse português, inglês e já italiano, né? Eu queria te perguntar o seguinte, tu vês alguma diferença, alguma conotação em termos de tradução de uma linguagem para outra? Eu te pergunto isso baseado, inclusive, nas nossas traduções do Freud, né? Como a gente tem que lidar com os termos traduzidos que vêm do alemão, que vêm do inglês, né? E que vêm do francês. Então, eu acho que isso também é algo que deve dar uma diferença, por isso que eu pensei em te perguntar. Mas era isso. Muito obrigada. Uma noite assim muito estimulante. Obrigada. Queres falar, gente? Queres que eu comece? O Harry Potter, ele é uma obra especialmente difícil de traduzir, porque há muitas palavras inventadas, né, do tipo night bus, que vira noitebus, eu acho, em português. Eu li as obras mais em inglês, ou mais recentemente em inglês do que em português, eu esqueci algumas traduções. Mas sem tradução de nomes, por exemplo, né? Então, o tio Vernon, em inglês, fica tio Walter em português. Eu tenho a impressão de que isso pode dar alguma confusão daqui a pouco, num momento em que a criança, por exemplo, ouve ou vê na internet em inglês para identificar quem é aquela pessoa. Então, assim, o trabalho do tradutor sempre é difícil, porque ele tem de fazer escolhas, né? Daqui a pouco está traduzindo uma obra, aquele termo não existe ainda em português, ou não tem o mesmo sentido. A gente encontra isso também na própria área eu sou linguista, né? Na área da linguística a gente se depara muito com isso. E então, nesse sentido, é uma obra especialmente difícil de traduzir, pela quantidade de palavras inventadas por conta do mundo mágico. Os próprios nomes são inventados. Esses dias, um colega, um amigo que deve estar assistindo aí, o Fernando, ele comentou justamente isso. Por que, por exemplo, a tradução do português tem plataforma 9,5 e não 9,3/4, como é no inglês, né? Eu disse, olha, o que eu li na época é que a tradutora fez essa escolha porque ela achou que ia ser difícil as crianças brasileiras entenderem 9,3/4, né? O que é uma total subestimação das crianças, porque uma criança que lê em uma semana um livro de 500 páginas, que é a Ordem da Fênix, essa criança vai entender tudo que está ali, né? Então, claro, quando a tradutora teve de fazer essas escolhas, bom, ela estava fazendo isso no momento em que ela ainda não tinha o respaldo do impacto de Harry Potter nas pessoas, né? Então, tem sim muitas diferenças de tradução. Eu gosto de ler o original, o livro escrito na língua original do autor, porque me parece que eu estou sentindo ele escrevendo, eu estou naquele momento que ele está escrevendo, que ele está fazendo aquela escolha de palavras, que ele está fazendo aquela escolha daquela sintaxe para traduzir
aquilo que está na sua cabeça, na sua mente, naquele momento, né? Então, tudo que eu posso ler em inglês também, eu procuro ler em inglês, parece que eu sinto mais o autor do que a versão traduzida. A versão traduzida é sempre outra produção, né? Então, eu acho que é isso que eu poderia deixar de registro em relação a isso. E obrigada pelos teus comentários, fiquei bem feliz. Especialmente fazendo uma fala não especializada perto de toda essa fala maravilhosa que fez o Nazur, que eu fiquei encantada aqui com a tua fala. Imagina, Aline, eu achei fantástico te assistir. Heloísa, muito obrigado pelo teu comentário, pela pergunta. E fiquei pensando aqui, porque eu coloquei mais no sentido de uma constatação clínica, né? Mas a tua pergunta me levou a pensar um pouco mais. Claro, nos 2 primeiros anos, eu diria um período em que mais transformação há, né? Me lembrei quando Otto Rank falou no trauma do nascimento, quer dizer, nós de seres aquáticos, nos transformamos de uma hora para outra para seres caminhantes, né? Bípedes, e eu diria que, bom, aí está todo um processo neurocerebral em desenvolvimento, de mielinização, mas é um período de muita transformação. A puberdade, eu tenho a impressão que eu estou falando mais esse período inicial, assim, realmente parece que gera uma certa confusão, desestabilização, e em que eles relatam muito pouco as lembranças específicas desse período. Aí depois da adolescência vem, né? E antes a mesma coisa, é uma sensação, observação clínica, eu diria. Maria Tereza Catherine Lima Farias. Tem que ligar teu microfone. Liguei? Sim. Foi. Ok. Bom, boa noite a todos. Estou aqui participando como ouvinte e amante também de Harry Potter. E sou aluna do mestrado da professora Aline Lorandi. Não tinha como deixar de participar. Falo do Piauí. Então, assim, sou super encantada pela obra, por J.K. Rowling. E voltando um pouco assim, a fala da professora Aline, com a paixão que ela tem, que ela nos demonstra, falando também sobre os modelos de professores. A professora Aline Lorandi, falo aqui como professora porque sou aluna dela no momento, e ela é muito Dumbledore e muito Lupin. Ela é muito isso, ela tem demais, ela acredita tanto no potencial do aluno dela, do mestrando, orientando dela, ela faz muito isso. Então, ela tem, acho que Hogwarts dentro dela, e aí ela transforma isso para a gente, que a gente tem que ser um aluno, um orientando participante. A gente é ativo, a gente consegue fazer, a gente consegue desenvolver. Ela dá uma ideia, ela ajuda a gente e a gente põe isso em prática. Às vezes ela dá um puxãozinho de orelha, mas qual professor, bom professor que não faz isso? Todo faz isso. Então, assim, não seria uma pergunta específica, mas, assim, um agradecimento, porque estou encantada. Pela primeira vez participo e estou apaixonada. Muito, muito bom. Menina de Deus! Só louca que vão achar que eu te paguei os pila aí para fazer isso aí. Maria Tereza, tu vai fazer chorar na frente de um público de 300 pessoas, menina. Que isso? Ai, tô de queixo caído, não sei nem o que falar, menina. Vai estudar para dissertação. Ai, obrigada, Maria Tereza. Que lindo isso.
me orientando de mestrado, agora eu avisei para eles, gente, hoje tem um evento de Harry Potter. Me manda o link, eu nem achei que tu ia entrar. É aquilo que o Nazur estava dizendo, né? Se a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente vive e os alunos percebem, né? Então, isso fica claro lá para os aluninhos de Hogwarts e para os meus aluninhos aí, que eu amo muito o que eu faço, mas eu amo muito mais as pessoas com que eu trabalho. Beijo, querida. Obrigada por isso. Aproveitar e fazer um agradecimento também para o Fernando, que eu citei antes. Enfim, que me indicou para fazer esse momento, assim, eu estava bem resistente, porque eu sou acostumada a falar sobre teoria, sobre aquilo que a gente pesquisa, e aí falar como fã de uma obra aqui está sendo um momento bem especial. Então, obrigada e espero que a tua filhota aí continue lendo, tá? E, prometi para ela um presente e vou dar assim que ela terminar toda a leitura das obras. Eu sou uma grande incentivadora de leitura, assim, sou apaixonada por criança e a gente sabe o papel da leitura na vida das crianças e não só das crianças, dos adultos, né? A Maria Tereza vai trabalhar também na sua dissertação com leitura de histórias em quadrinhos, a gente sabe da importância disso. Então, eu acho que se eu pudesse aproveitar esse gancho para falar uma coisa importante sobre Harry Potter também, é o papel de Harry Potter enquanto motivação de leitura no mundo. Eu acho que nunca se viu tanta criança lendo assim obras extensas, mergulhando no universo, devorando livros. Então, assim, a leitura ela tem um papel não só para ensinar, mas para desenvolver uma série de habilidades. Além da leitura crítica do mundo, né, tem pesquisas hoje sobre Harry Potter, que isso desenvolve empatia, enfim, pesquisas ligadas à neurociência, e se tem, acho que o maior mérito da J.K. Rowling é justamente ter criado um universo que desperta para a leitura em todas as idades. Eu sou muito mais leitora desde que eu conheci Harry Potter, né, então eu acho que ele tem uma entrada difícil nas escolas, por incrível que pareça, tem escolas que resistem por causa do negócio de bruxaria e tal, como se fosse ensinar bruxaria para as crianças. Mas isso não tem nada a ver, e assim, é uma obra que tem um papel importante na vida dos leitores do mundo por causa disso. Ana Belchior Melícias. Boa noite a todos. Eu estou falando com vocês com muita emoção de Portugal. Então, em primeiro lugar, eu deixaria a todos vocês um abraço atlântico por esse momento Covid que eu vou acompanhando no Brasil, que foi para mim uma pátria adotada, onde eu morei 17 anos e tive 2 filhas e me tornei psicanalista, né? Eu sou psicanalista em Portugal, na sociedade daqui, me interesso muito pelo Harry Potter, também tive 2 filhas, agora já mulheres adultas, que leram e estudavam numa escola internacional, então tive que comprar uma coleção inglesa para uma e americana para outra, porque elas Sim. queriam livros diferentes, isso pensando na Aline, que lê em línguas diferentes. Sim, né? o título muda na versão inglesa americana. Muda. E então eu queria só para a Aline dizer que, primeiro para a Aline, depois para o Nazur, umas pequenos apontamentos só. Lembrei quando a Aline estava falando do Harry Potter e ela fala dessa importância que tem os professores como figuras identificatórias que são de grande respeito para todos nós, mestres, enfim.
E você falou na Escola da Ponte, em Portugal, que é muito citada pelos brasileiros, quando eu acho que os brasileiros são verdadeiros magos na questão da educação. Verdadeiros magos. Tive dos maiores professores, estudei na Católica de São Paulo, na PUC, e depois estudei no SEDS, e também fui professora em São Paulo, e também sou professora aqui universitária e na sociedade, e são dois mundos. Eu penso que o Brasil talvez não tenha ideia da riqueza humana e afetiva da relação professor-aluno, que por si só já é uma magia, em geral, por si só, pela natureza do povo brasileiro e desse afeto que circula aí de uma forma muito espontânea. E eu te ouvindo, Aline, eu fiquei pensando numa entrevista pequenininha que eu vi do Eduardo Galeano, em que ele dizia que o mundo precisava mais de vitamina E de entusiasmo, e que entusiasmo quer dizer ter os deuses dentro, né? E eu fiquei pensando nisso, que você, quando fala do Harry Potter e da língua e da palavra e do afeto e da relação, porque é disso que você está falando, você tem os deuses dentro, você fala com entusiasmo, com paixão, e isso já a torna uma professora excepcional, Aline, tá? E mais uma vez confirma essa coisa dos magos na educação do Brasil, né? Porque, pronto, isso eu queria te dizer, e que me parece que é o que você cita em dois professores, não é? É curioso vocês usarem o termo bruxos, porque para a gente em Portugal, bruxaria está mais ligada a uma coisa maléfica, e magia é uma coisa benigna, né? Então eu sempre falo os magos, e acho engraçado você falar os bruxos, né? Porque para a gente bruxaria é sempre uma coisa, né? E eu associo essa magia à criatividade, à arte, ao afeto, a todos os sinais de saúde mental, né? Essa magia. Então, queria te dizer isso e te parabenizar muito por essa relação que você faz entre a obra e o professor e a relação do professor, né? Eu penso que os professores, quando eles tocam os alunos, eles são verdadeiros magos, né? E o nosso respeito tem que ser muito grande, né? E em relação ao Nasur, eu queria fazer uma pergunta que é assim, o Nasur falou, e outra pessoa, não consigo lembrar o nome, acho que é Luísa que falou agora, desse período, dos 2 anos e depois da puberdade. E o Nasur falou que era uma questão essencialmente clínica. Eu achei muito curioso, porque eu faço observação de bebês e vejo o bebê no adulto, não é? Estou até preparando um texto sobre isso. Os bebês no adulto nessa fase onde não há a palavra, e que depois na clínica analítica aparecem nos sonhos, aparece de outra maneira na relação com o próprio analista, essa coisa que não pôde ser nomeada, vamos dizer, mas está lá e é muito expressiva. E depois o Nasur falou da puberdade. E na minha clínica, eu penso que as crianças, eu também atendo bebês, crianças, e as crianças na puberdade são de fato as crianças mais atrapalhadas. E eu achei muito bonito ele chamar a atenção para isso, porque é uma idade em que eles terminaram de certa forma a latência, mas ainda não se tornaram adolescentes, teenagers, não é? Eles ainda não estão no 13. Então essa idade dos 11, 12
10, 11, 12, é uma idade que na minha clínica me aparece muitas crianças nessa idade profundamente confundidas e baralhadas. Então, eu agradeço muito ao Nazur ele ter trazido isso, porque reconheço isso também na minha clínica. E eu queria só mais uma coisinha, peço desculpas, estou me alongando um pouquinho. De uma forma muito genérica, outro dia eu falei para uma paciente em análise adulta que parecia que ela tinha uma alma de mago, mas vivia numa casa de muggles. Muggles, vocês aí traduzem por trouxa. Eu acho que trouxa, eu não conseguiria usar essa palavra, trouxa. Tem um sentido pejorativo. Muggle é essa coisa repetitiva daquelas casinhas iguais, ele sai os tios do Harry Potter, ele sai no mesmo horário, da mesma maneira, ele volta, ele senta na mesma cadeira, ele ouve o mesmo noticiário, ele toma o chá na mesma xícara, enfim, essa coisa ritualizada, repetitiva e sem graça, e depois os magos com todos os perigos. O Nazur falou de muitos aspectos muito interessantes do mundo psíquico, que estão lá em Hogwarts e nessa saga. Acho bonito o nome de saga, todos nós temos uma saga, com a nossa própria história, origem, enfim. Mas de uma forma muito genérica, quando eu falei isso para a minha paciente, ela ficou iluminada, assim, puxa, está me falando uma coisa que eu nunca tinha pensado, como se ela tivesse aprisionada no mundo de muggles e ela fosse uma maga e ela nunca tivesse se atrevido a ir para Hogwarts, né? E de alguma maneira parece que se vê genericamente, e o Nazur falou disso, os magos muito ligados à saúde mental, no sentido em que há uma grande diversidade, há muita tolerância, há muita diferença e há todos os aspectos amorosos, esperançosos, conflitivos, bem-humorados, aventureiros que há na saúde mental. E os muggles, os tios do Harry Potter, com aquelas casinhas inglesas iguais, tudo feito no mesmo horário e tal, como as restrições da patologia, como o empobrecimento psíquico da patologia. Eu queria ouvir um pouquinho o Nazur sobre isso e parabenizar vocês muito. Para mim foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Nós temos mais 2 perguntas, então... Acho que eu vou responder... Acho que eu vou responder a ela antes. Prazer foi te ouvir, Ana. Fiquei emocionada aqui com tudo que tu falaste também. Então, muito obrigada. Assim, eu ouço vocês, parece que eu estou sonhando, assim, ouvir, enfim, esses relatos tão bonitos em relação ao que eu falei. Tu falas, enfim, então, do nosso uso de bruxo em relação à mágoa. Aqui, claro, eu estou fazendo uma escolha lexical que vem das tradições brasileiras, né? Mas também, aqui também tem essa coisa pejorativa, Ana, do bruxo, tá? Por outro lado, o mago, eu tenho a impressão de que nós já relacionaríamos lá com Paulo Coelho e o Diário de um Mago. Eu não acho que nenhum dos termos, na verdade, são exatamente bons, digamos assim, no sentido de positivos, tá? Todos eles têm essa carga, enfim, sócio-histórica, cultural, de ser algo ruim, mas eu acho que essa desmistificação também é importante, né? É uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, com os vampiros no filme Transilvânia, com os ogros no filme Shrek, que são bons, né? Então, eu acho que essa desmistificação do bruxo, eu acho que é legal também no universo de Hogwarts, né? Nos livros e filmes do Harry Potter. E para finalizar o teu comentário, eu concordo contigo. Eu acho que os professores no Brasil são mágicos em muitos sentidos, no sentido de que trabalham muito com muito pouco, né? Com realidades que são muito duras, com falta de estrutura e que fazem magia acontecer na sala de aula. Isso de forma alguma é geral, tá? Eu acho que há muitos professores que fazem magia na sala de aula.
e tem muitos outros que estão precisando ser tocados por magia. Então, eu acho que isso que me faz amar trabalhar com formação de professores, é tentar despertar essa magia, esses deuses dentro, né? Porque a gente trabalha com a possibilidade de transformar a vida das pessoas. E não tem nada, na minha opinião, mais importante do que isso numa profissão, né? Então, a gente tem de se respeitar enquanto professor, com certeza. A gente tem de respeitar a profissão e sentir o peso dessa responsabilidade, que é despertar magia, de promover magia na sala de aula, com certeza. Muito obrigada pelos seus comentários, aprendi muito também com as suas observações e suas perguntas. Então, fica aqui meu agradecimento de coração. Eu também gostaria de dizer alguma coisa para a Ana. Primeiro, agradecer, né, o rico comentário, profundo, sensível, e fiquei pensando o quanto tu captasse, né, a menina essa, apresentando esses dois lados dela, né, um universo de verdadeiro self, criativo, de uma área da ilusão, mas, ao mesmo tempo, trancada num aspecto, ou seja, uma parte ainda habitando ela, então, que representa esse empobrecimento, né, que nos Dursley está bem representado. Era uma família em que não havia espaço para indagações, para perguntas, para abertura, para imaginação, para criatividade, né? Mas muito obrigado. Temos duas perguntas ainda, tá? Então, pedi para não se alugarem muito em função do tempo. Nosso tempo, na verdade, já estourou. A Nayara de Freitas Melo. Quem sabe colocamos as duas para perguntar para vocês o que vocês acham? Pode ser? Nayara de Freitas Melo e Maria Polo. Dá para ser, Grayson? Dá sim, já coloquei. Tá. Olá. Olá, vocês me ouvem? Uhum. Sim. Nayara, não sei se você quer começar, eu posso falar rapidinho? Pode começar. Eu só queria agradecer, assim, falar que foi uma noite maravilhosa, assim, de muitas reflexões. E na Azura eu fiquei muito emocionada, assim, com o seu relato, assim, a forma com que você relacionou a história, enfim, com questões da psicanálise. E eu não sou psicóloga, não estudo isso, sou jornalista, sou fã de Harry Potter. E fiquei me perguntando um pouco sobre a questão dos personagens, né? Personagens de roteiro, né? De história, geralmente eles estão lá para exaltar o protagonista, para trazer alguma característica do protagonista de alguma forma, né? E esse contraste é o que vai fazer a gente entender aquele protagonista, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso ser a nossa vida, né? A gente acabar se descobrindo a partir do olhar do outro, e do contraste com o outro, das conexões que a gente faz com o outro, né? Então, eu fiquei... Não sei, me trouxe essa reflexão, eu quis dividir com vocês, não sei se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso. E aí também queria trazer para a Aline que essa história não é uma história, assim, super original, é óbvio que eu adoro, mas, assim, é uma jornada do herói, né? É um clássico, né? Jornada do herói. E eu fico me perguntando, assim, o que será que faz as pessoas se identificarem tanto com essa história? Tantas pessoas, né? No mundo inteiro se identificarem tanto com essa história. E eu queria que talvez você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que é uma pergunta, tipo, impossível de responder, porque tem muitas respostas. Mas que você falasse um pouco do seu olhar sobre isso, assim, né? Quais que são os elementos que são tão universais nessa história? Obrigada. Nayara, tu queres fazer a tua pergunta também? Que aí o Nazur e a Aline respondem para vocês. Tá bom. Primeiro eu vou agradecer. Eu
estou há pouco tempo formada em psicologia, né? E estudo a psicanálise, trabalho na clínica com orientação psicanalítica, né? E tive orientação psicanalítica em todos os meus estágios também. E foi muito interessante para mim como fã, né, de Harry Potter. Não é o primeiro evento de vocês que eu estou participando. Eu estou falando daqui de Aracaju, Sergipe, mas já participei também do simpósio da infância e adolescência, com a observação de bebês, e foi muito bom. Mas para não me alongar muito, eu queria agradecer, porque está sendo muito, muito bom. Vocês, Aline e Nazu, vocês falaram muito bem sobre Harry Potter e associaram muito bem com a psicanálise. Foi muito fácil de compreender, foi muito fácil de acompanhar, foi muito didático. E eu queria saber de vocês qual que é a importância de ter digamos assim, de ser fã de alguma coisa, de alguma saga, como a Aline é de Harry Potter, como eu sou, nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, e associar isso aos nossos estudos diários de psicanálise, associar sempre a nossa prática, para que também não fique naquele sentido de sempre estar estudando em livros e se torne uma coisa mais tediosa, digamos assim, no momento de sempre estar em casa. Obrigada. A palavra está com o Nazur e com a Aline. Queres começar? Tu queres começar? Tanto faz. Vou começar, então, para finalizarmos. Em relação à primeira fala, eu acho que eu não peguei o nome da menina, mas fiquei muito feliz com os comentários. Maria Polo. Maria, né? Maria, eu fiquei muito feliz com os teus comentários, as tuas observações. Tu falaste no início, né, em relação aos contrastes dos personagens e as suas relações, e isso já me explodiu um monte de coisas na cabeça. Eu trabalho, por exemplo, no nosso programa de pós-graduação com uma teoria que se chama teoria da complexidade. E aí a gente vê justamente, a teoria da complexidade, ela estuda justamente essa coisa da relação entre os sistemas. E se nós pensarmos em cada um de nós como um sistema, ou cada um dos personagens, isso que tu estás falando ganha um valor muito legal. Fica a dica aí, ó, para a tua pós-graduação, vai explorar isso aí. E tu me perguntas, então, o que faz com que as pessoas se identifiquem, né? Então, também num ponto de vista teórico aí, tudo que eu estudo nos mostra o quanto nós somos únicos, né? Então, tu já imaginas que essa vai ser minha resposta. Não acho que há uma resposta geral que vai abarcar todo mundo, mas de modo especial, falando um pouco do meu ponto de vista e do que eu imagino que capte muitas pessoas para o mundo de Harry Potter, é justamente a criação de todo um universo para o qual a gente pode escapar, né? Então, Hogwarts não só é uma escola de magia, e a magia já é diferente do que a gente vive, né? A gente vive esse mundo trouxa, né? Que eles estavam falando antes dos muggles, dessa coisa sempre igual, das casinhas iguais, de pouca mudança, né? E eu acho que as nossas almas anseiam por essa magia, né? Então, eu acho que esse universo que a J.K. Rowling cria, ele é apaixonante e cativante um pouco por causa disso, né? Então, ele mistura dois elementos muito legais. Um deles é todo um outro universo que é diferente, para o qual a gente escapa, né? Via literatura, que eu acho que é um dos papéis da literatura, é escapar. O outro é viver um pouco mais, um pouco além, né? O outro é ser um universo mágico, então a gente pode viver coisas por meio dos personagens que a gente não vive nesse nosso dia a dia monótono e cheio de coisas repetitivas. E por um outro lado, esse universo é criado na Inglaterra, né? Que tem todo um misticismo de tradição, de magia, de coisas muito antigas, mas ao mesmo tempo aquela coisa meio fascinante da Inglaterra. Então eu acho que tudo isso acaba sendo muito cativante
estou falando aqui, então, em termos mundiais, universais, né? Então, eu sempre quero dar uma escapadinha da vida real, eu ponho um filme, ou eu volto a ler o livro. Seria o Harry Potter, para mim, é a minha comfort reading, eu acho, é uma leitura confortável. Eu durante muito tempo me parecia que eu estava mais em casa lendo Harry Potter do que vivendo a vida ordinária, cotidiana, né? Então eu acho que é isso que nos pega, né? Para a pergunta da Nayara, eu acho que vai um pouco nesse sentido também. Acho que a importância de ter um universo pelo qual a gente se apaixone, especialmente nesse mundo de pandemia, que a gente está fechado em casa, é justamente isso. A gente vive por meio da leitura, da literatura, né? Então, os livros, eles nos transportam, é uma forma de viajar sem pegar o avião, é uma forma de nos deslocarmos sem sairmos de casa. Então, a pessoa que mergulha numa leitura, e aí o fato de ser fã ajuda muito isso, a pessoa que mergulha nisso, ela viaja sem sair de casa, ela tem a possibilidade de viver outras realidades sem sair de casa. Então, eu acho fundamental, especialmente se tem criança em casa, que se introduz esse tipo de leitura que é fascinante, que é cativante para as pessoas, para eles terem chance justamente de viver um pouquinho alguma coisa divertida, mesmo estando dentro de casa. Obrigada, gente. Primeiro, para a Maria, eu vou na direção do que a Aline colocou. Primeiro, te agradeço muito a pergunta, tá? Teu comentário, né? Eu diria que um aspecto é que todos nós albergamos dentro todos esses personagens de alguma maneira, né? Às vezes nos conduzimos mais como mágico, mais como Grifinória, mas em algum momento, né, uma partezinha nossa, às vezes pode ser trouxa como os Dursley, ou seja, há um funcionamento, digamos, ou seja, nós temos um grupo de personagens internos, eu diria assim. Bom, o que a gente não pode deixar é que o personagem, vou usar essa expressão, mais doente, comande a assembleia, digamos, como uma assembleia estudantil, né? Que o lado criativo, o lado do amor, da solidariedade, da amizade, porque inclusive aparece o Dumbledore e as relíquias da morte, aparece todo o lado dele envergonhado, culpado, porque ele durante um período foi mais egoísta, mas ele reconheceu isso. Tem todo aquele diálogo com o Harry, né, que eu acho que representa isso, né? E é importante nos atentarmos para isso. O que faz nos identificarmos tanto, eu acho que esse aspecto, né? É importante nos afastarmos, às vezes, da realidade mais direta, né? E ir para esse mundo em que a gente pode sonhar, pode acompanhar, mas que tem elementos que estão dentro da gente. Os personagens em Hogwarts, eles sentiam dor quando eles se feriam, né? Mas eles eram atendidos, né? Eles eram acolhidos. Então, eu diria assim que a gente identifica à nossa volta esses personagens. Eu me lembrei de um fã que disse que, graças ao Harry Potter, ele não chegou a se suicidar, que ele esteve perto no estado depressivo, porque ele queria esperar os lançamentos dos próximos livros e que isso auxiliou a superar esse período de depressão. Ou seja, e um outro, né, que disse que ele sofria tanto bullying na escola e que o Harry Potter era a companhia dele. Ele ia para casa, Rony, Harry e Hermione eram as companhias dele. E que se ele percebia que esses personagens conseguiam, a Hermione num determinado momento, Rony, Harry, conseguiam superar isso e ir adiante, ele também conseguiria. Então a gente vive a vida dos personagens em alguma medida.
mas sabendo que não é a nossa vida, mas que a gente aprende, cresce com isso, nos transformamos também, né? Maiara, qual a importância de ser fã de algo nesse momento e associar a nossa prática? Eu acho que também vai nessa direção. Te agradeço a pergunta, nós estamos bem no tempo, mas eu acho que algo que nos dê essa tesão, esse prazer, essa satisfação, né? Que a gente descubra isto, realmente nos alimenta, nos tira de um momento mais pesado, digamos assim, que a gente possa estar passando. Precisamos disso. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de conversar com vocês e lamento que não dê para conversar mais. Eu também vivi uma noite mágica. Mas obrigada pela oportunidade de falar sobre essa paixão. Bom, então, antes de encerrarmos essa nossa noite mágica, que eu acho que foi mágica, adorei as contribuições de vocês, fiquei muito empolgada, gostaria muito de ter sido tua aluna, Aline. Hoje tu desses uma aula para nós do que é ser uma boa professora. Gostei muito das suas palavras também, Nazura, achei que pegastes muito bem, né, compartilhasse teu conhecimento psicanalítico com todos nós. Muito obrigada a vocês dois. E queria convidar todos, então, para participarem do próximo Café da Psicanalítica, que será no dia 3 de outubro, onde iremos conversar sobre a poesia de Adélia Prado. Iremos conversar sobre o livro Bagagem e contaremos com a presença do professor Fernando Brum e da psicanalista Heloísa Toneto, às 19h30, né, através da plataforma Zoom da SPPA. E para maiores informações das atividades da SPPA, vocês podem entrar no site sppa.org.br. Boa noite, uma noite mágica para todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Regina. Obrigado, Aline. Obrigada a vocês. Obrigada, colegas.